Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da nossa língua portuguesa. Sou a professora Maristela Marchante e vou ficar com vocês um pouquinho aqui, um bocadinho de tempo para a gente estudar um pouco mais a respeito da língua portuguesa. Vamos ver o que vamos estudar hoje? Hoje o nosso objeto de conhecimento é concordância verbal. O detalhamento é notações relacionadas à norma culta da língua portuguesa. Então, nós precisamos sempre estar estudando a gramática para falarmos melhor, para escrevermos melhor. Vamos para a nossa aula? Muito bem. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre concordância verbal. É importante nós estudarmos sobre isso, né? Então, a concordância verbal é a relação estabelecida de forma harmônica. Há uma harmonia entre o sujeito e o verbo. Isso quer dizer que quando o sujeito está no singular, o verbo também deve estar. Quando o sujeito estiver no plural, o verbo também deverá estar no plural, certo? Olha o exemplo. Eu adoro quando as flores desabrocham na primavera. As flores desabrocham. Então, há concordância aí entre o sujeito, entre o substantivo e aí o verbo, né, que acompanha. Elas adoram quando as flores desabrocham na primavera. Então, as flores desabrocham. Aqui, elas adoram quando as flores desabrocham. Cristina e Eva entraram no hospital. Olha, Cristina entrou, mas a Cristina e a Eva entraram. Então, vai estar aí no plural, porque o sujeito é plural, né? Regras de concordância verbal. Concordância com o sujeito coletivo. Nós já sabemos que tem substantivo coletivo, né? Que é a reunião de várias coisas num núcleo só. Quando o sujeito é coletivo, o verbo fica sempre no singular. A multidão é coletivo de pessoas. A multidão poderia dar uma ideia de plural, né? Mas não é plural, porque tem apenas um núcleo. Olha aí, está no singular. Então, quando o sujeito for coletivo, vai ficar sempre no singular. Então, a multidão ultrapassou. O elenco é a coleção, é o coletivo de atores. O elenco era muito competente. Então, vemos que fica no singular, embora dê ideia de plural, certo? De várias pessoas aí. E, por outro lado, se o coletivo estiver especificado, o verbo pode ser conjugado no singular ou no plural. Aqui vai poder ficar no singular ou no plural. Olha aí, a multidão de fãs, aí já especificou. É multidão? É qualquer multidão? Não, é multidão de fãs. Então, ficou especificado. Por isso, pode ser no singular e pode ser no plural. Não tem problema. Pode usar as duas formas que vão estar corretas, mas tem que ter essa especificação. Se não tiver especificação, for só a multidão, aí o verbo tem que ficar no singular, ok? Concordância com coletivos partitivos. O verbo pode ser usado no singular ou no plural, em coletivos partitivos, tais como a maioria de, a maior parte de, grande número de. Então, aí vai poder ficar no singular ou no plural. Então, pode ser as duas formas, não tem erro. Grande número dos presentes se retirou. Então, partitivo. Grande número dos presentes se retiraram. Então, as duas formas estão corretas, tá? Concordância com as expressões mais de, menos de, acerca de. Então, nas expressões mais de, menos de, cerca de e verbo, o verbo concorda com o numeral. Então, vamos ver exemplo. Mais de uma mulher
quis trocar as mercadorias. Mais de uma mulher quis trocar. Quis. Está aqui no verbo. Está aqui, tá? Olha a concordância. Vai concordar com o numeral. Mais de 2 pessoas chegaram. Olha aí. Chegaram 2. Quis 1. Mais de uma mulher quis. Mais de 2 pessoas chegaram. São concordâncias verbais que precisam estar de acordo com o numeral aqui no caso. Ok? Nos casos em que mais de é repetido, indicando reciprocidade, o verbo vai para o plural. Vamos entender melhor aí. Mais de uma professora se abraçaram. Mais de uma professora se abraçaram. Mais de um funcionário se ajudaram. Porque eu tenho aqui mais de, né? Mais de é uma professora se abraçaram. Então, no caso em que mais de é repetido, indicando reciprocidade, o verbo vai para o plural. O que é reciprocidade? Abraçar, ninguém se abraça sozinho, né, pessoal? Quem abraça, abraça alguém. As pessoas se abraçaram. Então, dá uma ideia de reciprocidade. E a mesma coisa que mais de um funcionário se ajudaram. Porque quem ajuda, ajuda alguém. Então, existe aí uma reciprocidade de quem está ajudando e de quem é ajudado, no caso. Ok? Concordância com nomes próprios. Com os nomes próprios, a concordância deve ser feita considerando a presença ou não de artigos. As pessoas confundem muito nessa questão dos Estados Unidos, né? Então, se eu tiver aqui um artigo que vai mostrar aqui os Estados Unidos, vai determinar esse substantivo aqui, esse sujeito. Se eu tenho esse determinante aí, que é um artigo, aí o verbo vai ficar no plural, certo? Os Estados Unidos, certo? Tem que haver concordância de verbo com sujeito. Agora, se não tiver esse artigo aí determinando, especificando esse nome próprio aí, só o nome próprio, Estados Unidos, influencia, fica no singular. Olha a diferença que vai dar por causa desse determinante aí, por causa desse artigo, tá? Os Estados Unidos, verbo plural. Somente Estados Unidos, verbo no singular. Concordância com pronome relativo que. O verbo deve concordar com o antecedente do pronome. Antecedente, vamos ver lá. Exemplo, fui eu que levei. Eu levei. O antecedente do pronome é eu, certo? Então, fui eu que levei. Foste tu. Olha aí. O antecedente do pronome que é tu. O pronome tu. Então, foste tu que levaste. Olha a conjugação do verbo. Foi ele que levou. Então, o antecedente desse pronome que é o pronome pessoal ele, terceira pessoa do discurso. Então, o verbo tem que concordar com o antecedente, com a pessoa do discurso aí, certo? Concordância com pronome relativo quem. O verbo pode ser conjugado na terceira pessoa do singular ou pode concordar com o antecedente. Vamos ver? Fui eu quem afirmou. Fui eu quem afirmou. Eu posso colocar na terceira pessoa do singular, porque afirmou é terceira pessoa do singular, certo? Afirmou. Eu, quem afirmou. Mas também ele pode concordar com o antecedente. Qual é o antecedente? É a primeira pessoa, eu.
Eu afirmei. Fui eu quem afirmei. Então, eu posso falar eu afirmei, fui eu quem afirmei e fui eu quem afirmou. As duas formas estarão corretas, ok? Concordância com a expressão um dos que. Um dos que, com a expressão um dos que, o verbo pode ser conjugado tanto no singular como no plural, tá? Ou no plural. Então, um dos que. Ele foi um dos que mais contribuiu. Olha aí, singular. Ele foi um dos que mais contribuíram. Então, as duas formas também estão corretas, tá? Tanto no singular como no plural. Concordância com sujeitos formados por sinônimos. Na concordância com sujeitos formados por sinônimos, o verbo pode ir para o plural, ficar no singular ou concordar com o núcleo mais próximo. Vamos ver como é que acontece isso. Exemplo, preguiça e lentidão. Tenho dois aqui, né? Isso é um sujeito composto. Destacaram, né? Então, eu tenho dois aí. Agora, preguiça e lentidão, destacou. Então, aqui lentidão é feminino. Destacou aquela gerência. Então, pode ser no plural ou pode ser no singular, concordando com o mais próximo. Concordância com sujeito formado por palavras em graduação e enumeração. Na concordância com sujeito formado por palavras em graduação e enumeração, o verbo pode flexionar para o plural ou pode concordar com o mais próximo. Ou vai para o plural ou vai concordar com o mais próximo. Vamos ver exemplo? Exemplo. Um mês, um ano, uma década de poder não supriu a saúde. Não supriu a saúde. Um mês, um ano, uma década de poder não supriram a saúde. Então, ele pode ficar no singular ou ele pode ir para o plural, tá? Então, olha, esse aqui cumpriu, concordou com essa sequência. Então, nós temos uma sequência de enumeração, mas ele pode ficar no singular ou ele pode ficar no plural. Tanto faz, vai estar igual, vai estar correto. Concordância com sujeitos ligados por ou. Aí tem uma situação, tem várias situações, tá? Os verbos ligados pela partícula ou vão para o plural, quando a ação verbal estiver se referindo a todos os elementos do sujeito. Vamos ver exemplo. Doces ou chocolate desagradam. Então, eu tenho, vai para o plural. Por quê? Porque eu tenho dois núcleos aqui, né? Água ou suco refrescam. Então, eu tenho verbo no plural, concordando com o sujeito aqui, que é sujeito composto e com a partícula ou, porque aqui eu tenho uma ideia de soma, né? Doces ou chocolate desagradam o menino. Água ou suco refrescam nesse calor. Quando a partícula ou é utilizada como retificação, o verbo concorda com o último elemento. Olha, quando for retificação. Vamos ver exemplo. A menina ou as meninas esqueceram muitos acessórios. Então, veja que esse verbo concordou aqui, ó, com as meninas, né? Plural. A mãe ou o pai, ó, o último termo, a mãe ou o pai não lhe deu educação. Ó, concordou aqui, certo? A mãe ou o pai não lhe deu atenção. Então, é uma retificação, não é uma ideia de soma, de adição, certo? Mas, quando a ação verbal é aplicada a apenas um dos elementos, o verbo permanece no singular. Olha aí.
Laís ou Elisa ganhará mais tempo. Então, uma ou outra. Percebe? A ação ela vai ser aplicada apenas a um dos elementos. Então, o verbo precisa estar acompanhando esse elemento. Olha aí. Laís ou Elisa, ou uma ou a outra. Então, o verbo vai estar acompanhando aí. O marido ou a mulher vai. Tá vendo? Ou um ou outro. Então, vai estar aí no singular. Certo? Ou um ou outro vai às compras. Concordância com sujeitos ligados por nem. Nem. Quando os sujeitos são ligados por nem, o verbo vai para o plural. Aí já é diferente a situação, olha aí. Nem chuva, nem frio são bem recebidos. Que dá uma ideia de que a chuva e o frio são bem recebidos, né? Não são bem recebidos. Então, nenhum nem o outro. Então, os dois não são bem recebidos. Olha a ideia, né? Nem futebol, nem natação são meus esportes preferidos. Tá? Então, nem uma coisa e nem outra. Nem futebol, nem natação. Então, deu a ideia de adição aí nessa subentendido, né? Então, aí o verbo vai para o plural, certo? Então, vamos lá. Próxima. A concordância com os sujeitos ligados por com. Quando os sujeitos estão ligados pela palavra com o sentido de e, de adição, presta atenção, esse e aí é de uma adição. O verbo vai para o plural. O ator com seus convidados, eu posso dizer, o ator e seus convidados chegaram às 6 horas. O patrão com o funcionário, o patrão e os funcionários saíram. Então, dá uma ideia de adição, por isso vai para o plural. Mas quando o com representar em companhia de, o verbo concorda com o antecedente e o segmento com é grafado entre vírgulas. Olha aí. O patrão com o funcionário, em companhia do funcionário, olha aí. Aqui, então, é um aposto, né? Então, eu estou falando, aqui é do patrão. O patrão com o funcionário saiu para almoçar. O pintor, com todos os auxiliares, olha aí, é um aposto. Se eu tirar, a oração tem sentido do mesmo jeito, né? O pintor, com seus auxiliares, resolveu mudar, verbo no singular, porque eu estou falando do pintor, a data da exposição, ok? Concordância com a partícula se. No caso em que a palavra se é índice de indeterminação do sujeito, o verbo deve ser conjugado na terceira pessoa do singular. Lembra sempre, sujeito indeterminado, verbo, terceira pessoa do singular mais a partícula se. Lembra? Confia-se em todos, alegra-se com tudo. Então, o verbo vai estar sempre na terceira pessoa do singular, quando essa partícula se for indeterminação de sujeito. O caso em que a palavra se é partícula apassivadora, o verbo deve ser conjugado concordando com o sujeito da oração. Então, partícula apassivadora é quando o verbo, a oração está na voz passiva. Construiu-se uma igreja. Estou aqui, terceira pessoa do singular. Então, esse se, construiu-se, vai ficar no singular. Construíram-se, agora já é terceira pessoa do plural. Igreja no singular, igrejas no plural. Construiu-se igreja, construíram-se igrejas. Concordância com verbos impessoais. Já estudamos verbos impessoais também, né? Quando estudamos sujeito, lembra? Os verbos impessoais, haver no sentido de existir, fazer no sentido de tempo decorrido, e os verbos que manifestam fenômenos naturais, sempre estão conjugados na terceira pessoa do singular. Lembra sempre, é do sujeito, é da oração sem sujeito isso aqui.
Isso aqui está implícito aqui na oração sem sujeito. Verbos impessoais, verbo haver, verbo fazer e também as manifestações de fenômenos naturais. Exemplo, havia muitos. Então, sempre vai estar no singular. Então, havia muitos copos, mas estou vendo que está no singular, porque é um verbo impessoal. Havia no sentido de existir. Eu posso substituir por existia. Existia muitos copos naquela mesa. Houve 2 meses sem mudanças. Então, o verbo haver, no sentido de existir, fazer no sentido de tempo decorrido, e verbos que manifestam os fenômenos naturais, sempre será grafado na terceira pessoa do singular. Ok? Concordância com sujeito seguido por tudo. Nada, ninguém, nenhum, cada um. Na concordância com sujeito seguido por tudo, nada, ninguém, nenhum, cada um, o verbo fica no singular. Vamos ver exemplo aqui. Amélia, Camila, Pedro. Estou falando de 3 pessoas, mas aqui eu resumi, ó. Ninguém o convenceu de mudar a opinião. Percebem? Ninguém o convenceu de mudar a opinião. Diretor, professores e funcionários. Cada um pensa no singular, pensa de um jeito. Cada um pensa de um jeito. Por quê? Falei de 3 pessoas, diretor, professores, funcionários, mas eu especifiquei cada um. Aí o verbo vai ficar no singular. Concordância com sujeitos ligados por como, assim como, bem como. Na concordância com sujeitos ligados por como, assim como, bem como, o verbo é conjugado no plural. Vamos ver em que situação isso acontece. O trabalho, assim como a confiança, deu ideia de soma, não deu, pessoal? De adição. O trabalho, assim como a confiança, fizeram. Se deu a ideia de adição, verbo no plural. O atleta, bem como o treinador, foram homenageados. Então, assim como, bem como, vai dar a ideia de adição. Então, eu adicionei mais um sujeito aí, né? Olha aí, o sujeito, o trabalho e a confiança. Então, tem que ser verbo no plural, certo? Assim como, tá? Concordância com locuções. É muito, é pouco, é mais de, é menos de. Na concordância com locuções é muito, é pouco, é mais de, é menos de, que indicam preço, peso e quantidade, o verbo sempre no singular. Exemplo, 3 vezes é muito. Por quê? Porque se refere a um preço, né? Ou um peso. Ou uma quantidade. Então, verbo no singular. 2 quilos de laranja é pouco. Viu? Peso. Quando eu estou me referindo a peso, mesmo que estiver no plural, eu vou usar o verbo na concordância no singular. 2 quilos de laranja é pouco para fazer o suco. Concordância com verbos dar, soar, bater, mais horas. Com horas, o verbo dar, soar e bater sempre concordam com o sujeito. Vamos ver o exemplo dessas horas aí. Deu 1 hora. Deu 1 hora que espero. Então, sujeito aí no singular, né? Porque, olha o numeral. Deu 1 hora, bateu 1 hora, soaram 2 horas, bateram 2 horas, bateram 3 horas, soaram 5 horas, soou 1 hora. Estão entendendo aí? Muito bem. Concordância nas indicações de datas. Tem muita dificuldade de aprendizagem as pessoas com relação a isso. Fica sempre aquela dúvida. Hoje é dia 2 ou hoje são dia 2? Vamos tirar essa dúvida agora. O verbo deve concordar com a indicação numérica da data. Numérica. Olha aí. Hoje
Ó, dia 2, então, verbo no plural. Hoje são 2 de maio. Amanhã é 1. 1 é singular, o verbo fica no singular. Agora vamos ver outra situação. Mas o verbo também pode concordar com a palavra dia. Hoje é dia. Se eu coloco a palavra dia aqui, aí o verbo fica no singular, porque eu estou especificando o dia, então o verbo vai ficar no singular. Anteontem foi dia 20, então foi no singular. Se eu usar a palavra dia antes da data, o verbo vai ficar no singular, tá, pessoal? Ele só vai flexionar para o plural quando não tiver a palavra dia. Por exemplo, hoje são 2 de maio, hoje são 25 de outubro, hoje são 10 de julho. Então, é de acordo com o número. Mas se eu colocar a palavra dia, aí vai sempre estar no singular, certo? Concordância com verbos no infinitivo. Verbos no infinitivo impessoal, e vamos entender já já, não devem ser flexionados nas seguintes situações. Verbos impessoal. Quando tem valor de substantivo. Exemplo, comer é o melhor que há. Então, comer aqui é um verbo, mas ele está aqui sendo um substantivo. Certo? Comer é o melhor que há. Quando tem valor imperativo. Vá dormir. Aqui, dormir é verbo, mas aqui no caso ele está num valor de imperativo, verbo imperativo, vá dormir, certo? Então, os verbos no infinitivo impessoal não devem ser flexionados, então ele vai ficar como ele está, no infinitivo, não vai flexionar. Quando são os verbos principais de uma locução verbal, olha aí, vamos ver. Íamos sair quando você chegou. Então, íamos sair quando você chegou. E letra D, quando são regidos por preposição. Exemplo, começamos a cantar. Então, nesses casos, o verbo impessoal, o verbo infinitivo, o verbo para ser um infinitivo, ele termina em ar, ou ir. É um verbo que não foi conjugado, é um verbo que não tem como você associar com um sujeito. Íamos sair. Aqui é uma locução, tá? Aqui no caso é uma locução. Aqui no caso anterior não era locução. Aqui no caso é um verbo que está sendo substantivo e tem valor imperativo aqui no caso. Ele não vai ser flexionado. Já que o verbo, numa locução, ele também não vai ser flexionado. Ele vai ficar no singular da forma como ele está. Então, verbos no infinitivo são esses. Todas as palavras que dizem que é ação, que terminam em ar, ou ir, está no infinitivo, certo? Verbos no infinitivo pessoal deve ser flexionado quando os sujeitos são diferentes e queremos defini-los. Vamos lá. Comprei a pizza para eles comerem. Olha aí. Então, eu tenho aqui o verbo comer. É um verbo no infinitivo, mas aqui ele é pessoal, porque ele diz respeito a alguém. Comprei a pizza para eles comerem. Para quem? Para eles. Eu tenho aqui a quem eu vou atribuir essa ação. Então, é verbo no infinitivo, mas tem que concordar com o sujeito, certo? Ouvi os vizinhos chamarem. Vizinhos está no plural. Então, quem chama aqui no caso são os vizinhos, está no plural. Então, o verbo tem que estar no plural. Chamar, olha aí, chamar é um verbo no infinitivo, termina com ar. Mas aqui ele se relaciona, ele diz respeito a alguém, né? Ele vai ser flexionado quando os sujeitos forem diferentes e nós queremos defini-los. Então, ele vai ser flexionado para o plural, certo? Então, depois de todas essas explicações, espero que vocês tenham entendido e tenham aprendido um pouco mais a respeito da concordância verbal. O importante é a prática, praticar sempre, ler bastante, praticar bastante, analisar bastante e o conhecimento vai
se expandindo, né? Obrigada pela atenção e até a próxima aula.